Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos continuar com a série de vídeos sobre resistência dos materiais. Sim, resistência dos materiais, e hoje vamos tratar de centro de cisalhamento para seções transversais abertas. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, me formei, continuei na Itália, que é onde eu estou hoje, fazendo um doutorado. E hoje nós vamos continuar, certo? A gente falou no vídeo passado de... já esqueci, meu Deus. Típico. O vídeo passado foi fluxo de cisalhamentos. E hoje a gente vai ser meio que uma continuação disso e a conclusão desse capítulo, né? Porque o centro, né, de cisalhamento em seções transversais abertas, né? Ou seja, perfilados. Então, vamos lá, botando aqui na tela. Bom, vamos lá. Bom, hoje a estrutura vai ser um pouquinho diferente. Como eu falei, a gente vai tratar de perfilado. O que é? É uma viga com hastes com paredes bem finas, e geralmente a seção ela é aberta, ela não tem um formato fechado. Então a gente vai falar do famoso perfil U, né? E o que acontece quando esse é exposto a tensões de cisalhamento? A gente vai calcular o centro de cisalhamento para esse tipo de seção. Só terminando aqui os configurations. Ok. Sai. Beleza. Então, vamos lá. Começar aqui. Ok. Centro de cisalhamento. Então, quando a gente estava tratando de paredes finas, o cisalhamento interno era aplicado ao longo de um eixo principal de inércia. Certo? Que era o que? O eixo principal de inércia do centroide, certo? Que também representa o eixo de simetria. E ficava fácil naquele caso, fácil entre aspas, né? Por quê? Porque ele era o eixo de simetria da seção transversal. E nesse caso, a seção transversal era fechadinha, né? Tipo quadrado, retângulo. Agora eu tenho um perfil U. Aí vai ficar difícil definir isso aí. Certo? Então, esse é o tópico que a gente vai aplicar o que a gente viu no vídeo passado, porém, neste tópico, será aplicado o cisalhamento para elementos de paredes finas, porém com seção transversal aberta. Porém, com seção transversal aberta. Qual é o efeito disso? O efeito disso
está na... Como é que eu posso dizer isso aqui? Aplicação do cisalhamento ao longo de um eixo principal do centroide, ao longo de um eixo principal do centroide que não é que não corresponde a um eixo de simetria, que não corresponde a um eixo de simetria. Para uma seção transversal aberta. Certo? Que é o que a gente vai tratar. Beleza. Então vamos ver como é que é essa seção transversal aberta. Ela é... Basicamente, ela é um pirocãozão desse tamanho aqui. Certo? Certo? Ou seja, eu tenho um perfil U, mais ou menos assim, certo? Então eu tenho esse perfil U aí, como você viu, mostrei aqui pra galera do TikTok, e esse perfil ele tá engastado. Beleza? Aqui é o nosso perfil. Tranquilo. E aí eu vou ter minha carga, porque eu preciso de uma carga aplicada que gera um momento, que gera cisalhamento e por aí vai. Então, aqui o eixo de simetria, ou o centroide, né? E a carga tá mais ou menos aqui. Aí eu vou ter um ponto aqui, que vamos chamá-lo de C. Vamos chamar esse ponto de C. E temos a força aplicada. Uma carga aplicada em C. Uma carga P. Certo? Beleza. Essa é a nossa situação. Então considere um perfil U
engastado. Certo? Engastado, um perfil engastado. Em uma extremidade. Enquanto a outra extremidade encontra-se em balanço. Certo? Ou seja, quando eu digo em balanço é que não tem nada, não tem engaste, não tem suporte, tá livre. Certo. Beleza. Esse é o nosso problema. Uma carga P é aplicada ao longo do eixo vertical. Só melhorar isso aqui. Isso, Neandertal. Certo? Carga P ao longo do eixo vertical. Beleza. Então temos uma carga P ao longo do eixo vertical. Diretamente no ponto C, certo? Diretamente no ponto C. Sendo este o centroide. Então, um grande ponto aqui é que esse centroide ele não é no eixo de simetria, certo? Consequentemente, este perfil ele vai sofrer dois tipos de deformações, certo? Ele vai sofrer dois tipos de deformações. Certo? Ele vai sofrer a flexão, né? Porque eu tenho uma carga apontando para baixo e vai sofrer uma flexão. Porém, e vamos lá, consequentemente sofrerá dois tipos de deformações. A primeira é uma flexão. Esta é consequência direta da
carga P. Certo? Que faz no perfil se curvar para baixo. Certo? Então tá aí. Beleza. Entretanto, esse perfil sofre uma torção. Sofre também uma torção. Certo? Nesse caso, sofre uma torção no sentido anti-horário, no sentido horário. Pra mim tava aparecendo anti-horário. Deixa eu ver. Não, é correto. No sentido horário. E a gente vai ver isso agora. Essa última deformação, ela é uma consequência direta do essa última deformação, ela é um efeito direto da assimetria, né, desse perfil, né? Ela é um efeito direto da assimetria de onde está o meu centroide. Ele não está mais no eixo de simetria. Até porque o eixo de simetria, nesse caso, não é simétrico. Então essa última deformação é um efeito da assimetria da seção transversal. Certo? Beleza. Tranquilo. Vamos dar uma olhada de como é que vai ficar essa viga. Então temos aqui a viga, que era assim, né? Como vocês podem ver, ela era retinha, ereta. Aqui é a viga. E agora eu vou desenhar ela deformada. A bicha tá envergada assim pra baixo. Não, aí também é demais, né? Acho que eu consegui aqui, peraí.
Então, temos aqui nossa viga deformada. Aqui, toda arregaçada. Torta. Beleza. Então, tá aqui a viga. Vamos. Aí eu vou ter os eixos, o centroide, né? Ter a definição do meu centroide. As usual, certo? Minha força continua na vertical. Então, temos aqui a carga P e o ponto C aqui no mesmo lugar, certo? Beleza. Então a gente precisa entender porque, além disso, a gente sabe que é devido à assimetria, mas a gente precisa entender o fluxo nessa seção transversal, né? Então se a gente pega aqui, desenha aqui uma representação, né? Aqui a gente tem aqui até uma forma de ver como seria isso, né? Eu vou ter um fluxo aqui nessa direção, ou seja, sentido aqui interno, né? Eu tenho na vertical também, subindo, e eu tenho outro fluxo aqui já sentido saindo do perfil U, né? Beleza. Mas a gente vai agora vamos entender melhor essa torção. Então, a torção, no caso, é a principal deformação, né? A presença da torção é o que gera uma distribuição de cisalhamento, de fluxo de cisalhamento mais complexa. É o que resulta em uma de cisalhamento mais complexa, certo? Na alma e nas abas da viga. Beleza. Vamos ver como é que isso ia ficar. Então a gente vai pegar e vai desenhar o nosso perfil U. Bem grosso, né? Bem grosso aqui. Aqui o perfil U. Beleza. Ok. Beleza, então a gente pode já escrever os fluxos de cisalhamento. Aqui.
Pronto, tá aqui os fluxos de cisalhamento. Agora vamos ver a distribuição desses fluxos, certo? Que é o que vai me gerar as forças na aba e as forças na alma da viga. Perfeito. Sim, só um aqui, só para botar aqui um filetezinho aqui, só para dar uma melhorada, para não ficar ruim. Pronto, beleza. Então nossa tensão vai vir na aba. Essa tensão ela vai ser linear, essa distribuição ela vai aumentar à medida que eu saio da parte externa do U e vou caminhando para a parte fechada do U, da parte aberta para a parte fechada do U, né? Então vai crescendo linearmente, tanto na aba de cima como na aba de baixo, tanto faz. Então aqui também. Aqui. Ok. Agora as tensões na alma da viga. Beleza. Os fluxos, né? Fluxo de cisalhamento. Que, como a gente viu no tópico anterior, esse fluxo ele não vai ser linear. Ele é justamente não linear, com o máximo na parte central da alma. Então vamos ter aqui, né? Ok. E aqui, certo? Então correto. Aqui e aqui também. Ou seja, aqui eu vou ter o Q máximo da aba e aqui eu vou ter o Q máximo, ou seja, o máximo fluxo de cisalhamento da alma e aqui eu vou ter o Q máximo, assim como no outro caso, né? Vamos lá. Começou a frescar aqui essa merda. Q máximo na aba. Certo? Então, ficou claro aqui. Essa é a distribuição do fluxo de cisalhamento. Certo? Distribuição do fluxo de cisalhamento. E aí,
qual é a consequência disso, né? Olha essa distribuição aqui. Vocês estão vendo aí, né? Qual vai ser a consequência disso, né? Qual vai ser a consequência disso? Bom, a consequência disso, essa distribuição quando integrada, ao longo das áreas, né, da aba e da alma, eu vou ter as forças resultantes, né, que é o que? A força na aba e a força de cisalhamento ao longo das áreas das abas e da alma, vai retornar a força na aba e a força de cisalhamento, respectivamente. Beleza. Aí o que acontece? Um detalhe importante é que após essa integração, a força de cisalhamento é basicamente a força P, a carga P, né? A carga P. Beleza. Isso na alma, né? Então, a gente pode escrever, reproduzir essas forças. Beleza. Então eu vou ter a força na aba. Aqui meu ponto C. Então eu vou ter as forças. F aba, certo?
Aqui eu vou ter a força V de cisalhamento, né, que vai ser igual à carga P. E aqui eu vou ter a força F aba também. Certo? Então podemos aqui indicar algumas dimensões. O centro da espessura das paredes, a distância entre os centros das espessuras, né, das abas, é dada por D, ou seja, separadas por uma distância D, certo? E temos aqui, esse vai ser as forças, essas serão as forças que escoam nessa viga. E aí a gente pode até pensar, se eu tenho esse ponto aqui, eu tenho essa força, né? Eu vou ter um momento, e é esse o que a gente vai ver agora, né? Certo? Só que não necessariamente em torno de C. Né? Por quê? Porque se eu fizer em torno de C, eu vou ter muitas equações para poucas incógnitas. Então vai ficar difícil resolver. Mas se eu trouxer para cá um ponto A muito semelhante a C, e eu fizer a somatória dos momentos em torno de A, então, uma vez conhecendo as forças, as forças atuantes no sistema, é possível calcular os momentos, calcular a soma dos momentos. Certo? É possível calcular a soma dos momentos. Beleza. Então, agora a gente vai trabalhar com a soma dos momentos. Mas só botar aqui uma outra trilha sonora. Essa é boa. Certo. Beleza. Então vamos trabalhar com isso agora. Então, uma vez conhecendo as forças atuantes no sistema, é possível calcular a soma dos momentos. Mas mais do que isso. Além disso, ao realizar essa soma
ao redor, né, do ponto A, né, a gente vai descobrir, né, as forças que de fato causam torque, que fazem essa seção transversal, esse perfil deformar, se torcer no sentido horário, né? Além disso, ao realizar a soma ao redor do ponto A, será possível identificar, né, o torque criado pelas forças na aba, que é o que gera a torção no elemento. Então veja, não só apenas o eixo de simetria assimétrico, ou eixo de simetria assimétrico, mas o centroide não coincidindo com a simetria do elemento, porque uma vez ele não é simétrico, eu vou ter esse adicional de força, a importância da simetria em componentes mecânicos, né? Então será possível identificar o torque que faz o perfil U torcer, certo? Você deve estar se perguntando, beleza, mas a gente definiu aqui que é sentido horário. Por que aqui está no sentido anti-horário? É só porque quando eu estou olhando aqui para a viga, inclusive nessa visão, né? Nessa visão aqui, eu tô olhando de frente. Aqui eu tô desenhando por trás, né, de costas, a parte de trás da viga. Então isso meio que vai se inverter. É só uma questão de perspectiva. Ok, certo? Então, perfeito. Então eu identifiquei. Então, portanto, a origem da torção foi identificada. A origem da torção foi identificada. Eu já sei o que é. São as forças nas abas, a assimetria do perfil, né? Beleza. Precisamos fazer alguma coisa. A gente precisa tomar uma atitude para evitar essa torção. O que a gente faz? Entretanto,
é necessário desenvolver uma solução para anular esse efeito. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. Talvez mudar o ponto de aplicação da força. Vamos pegar aqui nossa viga. Copy. E tá aqui a viga. E a gente precisa fazer alguma coisa. O que é que a gente vai fazer para melhorar isso aí? Vamos, em vez de aplicar a força aqui, vertical, né? Vamos remover a força do eixo vertical. Aí a gente vai construir um pequeno step, né? Nessa seção transversal, logo do lado da alma, né? Então vamos construir um pequeno stepzinho. Aqui o step. Aqui. Que é só para receber essa força, essa carga, né? Eu vou aplicar essa carga nesse step, né? Inclusive o step não é nem aqui, o imbecil. O step é mais embaixo. Neandertal, certo? Costumo pegar muito pesado comigo, né? Aí eu vou deslocar a minha carga do eixo vertical, que passa pelo centroide, e vou pôr nesse step. Então, vou aqui minha carga, meter a carga aqui. Pronto, tá aqui a carga. Beleza, essa carga, ela tá agora deslocada do centroide, né? Transversalmente deslocada do centroide a uma distância que eu vou chamar de E. Certo? A distânciazinha E. Ok. Tá, essa distância. Eu vou... Bom, eu também vou continuar tendo os momentos. As forças na aba, né? Só que eu vou ter um novo efeito, né? Aqui também está o ponto A, como antes feito. Eu também tenho a mesma distância entre centros da aba, ou seja, distânciazinha D, certo? Mas eu vou aplicar a carga num ponto dado, num chamado ponto O. Eu vou desenhar bem aqui.
ponto O, que está a uma distância E da carga. Então, vamos lá. Uma solução seria afastar, seria deslocar a carga do eixo vertical para um batente a uma distância determinada, para um batente fixo na alma do perfil. Certo? Agora, a carga P fica a uma distância, encontra-se a uma distância E do centroide. Do centroide C. Então agora a gente vai calcular o momento em torno do ponto A. Certo? O pessoal aí do TikTok tá aqui. A carga aqui, ó. Olha como é que ficou. Então essa carga aí, agora a gente vai definir de acordo com o ponto A de novo. Somatório dos momentos. Portanto, dessa forma, calcula-se novamente o somatório dos momentos. Em torno de A. Beleza, vamos calcular. Opa, tem um pequeno erro. A distância E não é oh meu Deus, pro centroide. A distância E, por isso que eu tava achando estranho. A distância E se dá justamente, né, para o ponto A. Ai, ai, papo de estampa de camisa, né? Esses erros. Derruba uma ponte. Beleza. Então,
ter que atualizar aqui pro galera aqui. Então, atualizando, né? A distância E é pro ponto A, né? Pro ponto A, pequeno erro que custaria aí uma explosão, né? Um reator nuclear explodindo, né? Uma ponte caindo, um carro pegando fogo. É besteira, né? Então, somatório dos momentos em A. Somatório dos momentos em A. Para concluir, bom, em termos de P, eu vou ter somatório dos momentos em A igual a 0. Então, eu vou ter o quê? Vamos pegar aqui as forças da aba, né? Forças da aba provavelmente estão aqui, né? Então vai ser P vezes E, então ok, horário, P vezes E menos 1/2 de F aba vezes D. Por que 1/2? Porque tá na metade de D. Menos 1/2 de F aba vezes D. Isso tudo vai dar o quê? P vezes E menos F aba vezes D. No fim das contas, P, no fim das contas, puta que pariu, está merda. No fim das contas, a distância E necessária para que eu aplique uma carga P sem torcer o meu perfil U será dada por a distância E será P vezes E é igual a F aba vezes D, logo E será igual a, vamos botar assim, D vezes F aba dividido por P. Tá definido e tá definido a distância que eu tenho que ter para o meu perfil não torcer. Portanto, a solução para este perfil, para o perfil em questão, não torcer, é aplicar a força P a uma determinada distância do centro da alma. Uma determinada distância, que é aqui a gente chama de E, do centro da alma. Né? Definido, né? Certo? Só botar na nossa cor padrão, que é azul. E a gente chegou aqui na metade do tópico, né?
Por quê? Porque haverão consequências, né? Então, esse foi a solução para esse perfil não torcer, o que vai destruir a peça rapidamente. A gente precisa deslocar o ponto de aplicação dessa força, certo? Continuação disso no próximo vídeo. Falta só um perfil e ele vai estar uma pequena variação, não no perfil em si, mas na forma como ele está disposto. Ok, então é isso. Perfil U, né? Ele, se mal aplicado, eu posso ter duas deformações, né? E você vê que é tudo uma questão assim geométrica, né? De entender as simetrias da peça. A gente viu também aqui como a assimetria de uma seção transversal afeta o equilíbrio, né? E isso vale para tudo, todas as aplicações mecânicas que você for trabalhar com eixos e vigas, né? Então é isso. Próximo vídeo vamos concluir essa parte e fechar de vez com a parte de desalhamento, creio eu. Vamos ter fé. Até a próxima sessão de tortura acadêmica, senhores. Até lá.